E aí, pessoal, vocês devem ter visto o Papa Francisco internado, né? Parece que está um pouco melhor agora já, mas segue internado, não se sabe quanto tempo. É um idoso de 88 anos, certamente qualquer problema médico ali inspira muito cuidado, é uma questão muito delicada. Talvez vocês não saibam ou saibam, eu já fui católico na minha vida por diversos anos, hoje em dia eu sou agnóstico, mas li muito na época que eu era católico e sigo acompanhando o meio católico e o cristianismo de maneira geral, porque acho que também são elementos centrais da nossa sociedade, né? E especificamente o Papa Francisco, ele me parece que hoje em dia desempenha uma função muito importante no mundo, sabe? Mesmo de um ponto de vista não cristão, que é a função de ser um contraponto à maré da direita populista, ou nacionalista, ou antissistema, chamem como quiser. Toda essa direita, Trump, Bolsonaro, enfim, ele é um contraponto a essa direita, mas é um contraponto muito particular, porque é um contraponto que não parte de uma moral progressista ou de uma visão liberal, e sim um contraponto que parte de uma visão cristã. E por que que isso é tão singular? Porque justamente essa direita, ela se reveste e ela se diz defensora da civilização cristã. Então, quando aparece um crítico que traz a ela uma crítica cristã, bom, é algo que no mínimo a gente deve ouvir, né? Ou que no mínimo deve nos fazer perguntar, tá, mas espera aí, quais as bases, no que cada um deles está se baseando, né? Bom, a direita populista nacionalista torna o imigrante, o refugiado, um dos grandes vilões da sociedade, né, que tem que ser combatido. O Papa Francisco, pelo contrário, vê o refugiado ou imigrante como alguém vulnerável que precisa ser protegido, lembrando inclusive que para a própria igreja considera que Jesus e seus pais foram refugiados num momento da vida ali, logo depois do nascimento dele. Essa direita louva o mais forte, o dominador, a conquista. O Papa Francisco tem um olhar todo para o vulnerável, para o excluído, para o cuidado com o mais fraco. Essa direita coloca o amor ao seu país acima de tudo. A nação vem antes de tudo. O Papa Francisco traz um valor mais universal. Ele diz, não, a fé e o amor universal deve estar acima de tudo, e a fé em Deus. E todas as nações, sejam elas quais forem, são realidades relativas e passageiras que têm o seu valor, mas não é nem perto do mais importante, né? E não deve ser, outras coisas mais importantes não devem ser sacrificadas a ela, como, por exemplo, esse amor universal. Alguns desses membros da direita populista até falam bastante no cristianismo e em teologia, como é o caso do J.D. Vance, né? O J.D. Vance, ele é católico, o vice-presidente americano. E ele outro dia, perdão, inclusive estava discutindo um ponto desses em que ele trouxe um conceito que é ligado ao pensamento cristão e especialmente ao conservadorismo cristão atual, que é a questão da ordo amoris, a ordem do amor. Esse é um conceito que surge, eu não sei se a primeira expressão dele no cristianismo, com esse nome é em Santo Agostinho, mas se não for, é uma das primeiras, é o que primeiro consagrou ali. No Santo Agostinho, quando ele se pergunta, tá, a gente deve amar a todos. Amar é fazer o bem, né? Mas a gente não consegue fazer o bem a todos o tempo inteiro, isso é impossível. Portanto, qual é o critério que a gente vai usar, né? E ele diz, olha, meio que por sorte, não tem muito como fugir disso, a gente, em geral, espera-se que vá fazer mais o bem para as pessoas que estão mais proximamente conectadas a nós, né? Isso está no Santo Agostinho. E, portanto, de alguma maneira, quem tem pouca conexão com você, provavelmente você vai fazer bem menos diretamente para essa pessoa, ainda mais se você nem conhecer, por exemplo, né? Então, existe uma certa ordem nesse amor, né? O J.D. Vance pegou isso para resgatar esse conceito de ordo amores, para resgatar uma ideia de que, olha, a sua primeira responsabilidade é com você mesmo e com a sua família, né? Depois com seus amigos, seus vizinhos, seus concidadãos, e apenas depois disso com a humanidade como um todo, inclusive estrangeiros, né? Uma sequência de círculos concêntricos, que é baseado, que de alguma maneira segue, ou tem alguma relação com a ideia do Santo Agostinho, né? Mas, curiosamente, especialmente essa imagem desses círculos concêntricos,
ela está muito mais presente, de forma muito mais explícita, aí sim, em autores estoicos, inclusive que vieram antes do Agostinho, né? E que chegaram a desenvolver daí literalmente essa ideia dos círculos concêntricos, até com uma ideia de superá-la, mas enfim, pelo menos de aproximar esses círculos, mas de que esses círculos são assim a ordem das suas responsabilidades, sabe? E nessa discussão daí, enquanto o J.D. Vance está falando isso para o público no Twitter, né, no X, o Papa Francisco escreve uma carta para os bispos americanos, falando da Ordo Amoris. Não cito o J.D. Vance, mas está óbvio que é uma resposta a ele, né? Uma carta em 10 de fevereiro, para os bispos americanos, que ele diz, olha, eu sei que tem um discurso muito extremo contra imigrantes, vamos lembrar que todos merecem o cuidado, que nas palavras do próprio Pio XII, Jesus é considerado um refugiado também, né? Pio XII resgatando o Papa lá do meados do século XX, né? Um dos primeiros a tratar da questão dos refugiados de forma mais explícita, né? E ele tem acompanhado os programas de deportação e que, segundo ele, podem violar de forma bastante séria aí a moral cristã, né? E ele menciona a Ordo Amoris nisso, dizendo o seguinte, olha, mas espera aí, quando você vai ver o Evangelho, ou seja, os livros que contam a vida de Jesus, quando você vai ver as palavras de Jesus, o que tem ali não é essa ordem de círculos concêntricos de cada vez menos amor até chegar nos últimos. O que Jesus a todo momento prega, como por exemplo na parábola do bom samaritano, é um amor universal, de uma fraternidade que está aberta a todos, de forma bastante radical, inclusive ao estrangeiro, ao odiado, né? Que era o caso do samaritano com relação ao judeu. Os samaritanos são um grupo étnico-religioso que tem a mesma raiz do judaísmo, mas nunca aceitaram o Templo de Jerusalém. Existem até hoje, inclusive, pouca gente sabe, são algumas centenas de samaritanos, mas ainda existem, né? E que havia uma rivalidade muito grande, né? A parábola do bom samaritano tinha um sujeito judeu machucado, várias autoridades judaicas passam por ele e não fazem nada, mas o samaritano vai lá e cuida dele, e esse sim demonstra o amor que Jesus ensina, né? O Papa podia ter pego mais exemplos também. É interessante isso, mas quando a gente pega os evangelhos, os 4 evangelhos do Novo Testamento, todas as vezes em que se traz para Jesus, por exemplo, os laços de parentesco sanguíneo, a família, ele sempre relativiza ou até, de certa maneira, hostiliza esses laços em nome do amor de Deus e do amor universal. Ou seja, a ordem do amor, começado a pensar, por exemplo, por Agostinho, que era alguém que já vivia num outro momento, né, de uma sociedade que já era oficialmente cristã e que precisava, portanto, de uma ética que fosse uma expressão e levasse a uma organização social de alguma maneira, né? Jesus Cristo, em outro momento em que o mundo não é cristão, que o mundo não tem aquilo, o que ele traz surge como uma proposta radical, né, de quebrar justamente essas barreiras e essas gradações, né? Agora, isso que ele propõe é funcional para uma sociedade? Daí é uma outra pergunta, eu já não sei, né? Isso eu acho importante dizer também, né? Quando a gente discute se algo está baseado ou não na Bíblia, precisa estar baseado na Bíblia? Óbvio que não. A Bíblia é um livro humano, ela tem acertos e tem erros também. Nada daquilo precisa ser levado como palavra divina, ainda mais numa república laica, como o Brasil e os Estados Unidos. Mas o ponto é, quando uma força política se diz inspirado por aquilo e mais, se coloca como o grande defensor, o grande guerreiro em nome daquilo, daí é bastante relevante a gente checar se, peraí, será que o que ele está propondo, essa Ordo Amoris que o J.D. Vance está propondo, bate com o que estava nos evangelhos? É uma pergunta. Bate com o que ensina uma instituição cristã, não a única, mas uma instituição cristã importante, que é a Igreja Católica? Aparentemente também não. E tem algo mais profundo aí, né? Bom, enfim, Francisco então opõe o exemplo de Jesus às palavras do J.D. Vance, né? E nisso a gente lembra de uma coisa mais ampla até. Todo o projeto nacionalista é um projeto que de alguma maneira se opõe ao projeto e à visão católica, tá? A Igreja Católica
foi a primeira instituição globalista do mundo. Por que uma instituição globalista? Porque ela não era um Estado, não era um império, ao menos não no sentido literal da coisa, mas ela se colocava acima dos Estados. Isso é a Igreja Católica Cristã no Ocidente, né? Se colocava acima dos Estados, limitava a ação desses Estados, a soberania desses Estados, inclusive mediava a relação entre eles, né? Quando Portugal e Espanha descobrem territórios nas Américas, quem é que vem dividir os territórios entre eles? O Papa. Emite uma bula papal dividindo esses territórios, ou seja, tinha uma função de mediar e de limitar e de ordenar as relações entre os países, né? E propunha valores universais que deveriam vir antes de qualquer adesão ou orgulho nacionalista. A Igreja Católica sempre foi isso. Se ela era boa ou má é outra discussão, mas ela era e ela é isso. Ela é uma instituição pela sua própria essência globalista, como, aliás, o cristianismo é uma religião na sua própria essência universalista. Não é a religião de um povo específico, de uma etnia, de uma língua. Pelo contrário, é bem flexível com relação a isso. Ela é uma religião que propõe uma mesma fé. E se você tem essa fé, não importa o seu sangue, não importa a sua família, tudo isso é muito secundário, não importa a sua nação, tudo isso é muito secundário. A irmandade se dá pela fé, uma adesão espiritual, intelectual, enfim, seja o que for. Então a Igreja Católica, ela é uma instituição globalista que sempre tentou limitar o nacionalismo das nações, que até como se critica hoje o globalismo, a própria Igreja Católica criou uma casta clerical internacionalista que dialogava muito mais entre si, numa língua que ninguém mais falava, que era o latim, enquanto os países europeus cada um falava a sua língua já no dia a dia. E quando surge o protestantismo, na revolta contra a Igreja Católica, é também uma revolta nacionalista. A Alemanha, diversos países, ou principados, ou reinos que constituíam a Alemanha, a Inglaterra. A Reforma Inglesa é também uma afirmação nacionalista inglesa. Isso não ficou lá atrás não, viu? Já no século XX, quando o nazismo surge na Alemanha e começa a crescer muito, em 1937, o Papa Pio XI publicou a primeira encíclica, a carta, né, de um Papa dedicado aos bispos de alguma região, a primeira encíclica em alemão, chamada Mit brennender Sorge. Não sei se eu estou falando direito, mas enfim. Era uma encíclica que foi distribuída clandestinamente na Alemanha, que já era nazista, hitlerista, né? E que falava para os católicos alemães, dizendo, olha, claro que a nação, ele até é um pouco condescendente com a questão do orgulho da raça, que seja, mas ele diz, mas tudo isso é muito secundário. E tudo isso é um perigo quando é elevado à condição do mais importante. Quando substitui uma fé universal, quando substitui o amor universal dos homens, quando coloca um líder humano, político, no lugar que deveria ser o de Deus. Os mais cínicos diriam, tá, mas no fundo o lugar de Deus é o lugar do Papa, né? Que são coisas diferentes, mas enfim, no plano dos valores, pelo menos, é isso que ele diz. Então a igreja criticou o nazismo. Claro, também há muitas críticas da igreja, talvez não ter lutado bastante contra, também podem ser perfeitamente válidas, mas em diversos momentos se colocou contra, tá? E agiu contra, como nesse momento em 1937, em que o Papa faz uma encíclica em alemão para alertar dos males do nacionalismo exacerbado e do orgulho racial exacerbado. E do culto ao líder. Questões que estão aqui hoje em dia, né? Culto ao líder, tomando um aspecto de idolatria, né? De que o líder não pode errar e o mais importante é defendê-lo. Colocar a sua nação acima de tudo. Inclusive o próprio J.D. Vance, ele esqueceu um detalhe sobre o Santo Agostinho. Ele não cita o Santo Agostinho direto, mas enfim, o Ordo Amoris do Santo Agostinho leva em conta não só a proximidade do vínculo, como também o tamanho, a seriedade da necessidade. Se uma pessoa mais distante de mim precisa por uma questão de vida ou morte, bom, talvez isso justifique você prestar momentaneamente menos atenção numa pessoa mais próxima de você para salvar uma pessoa que precisa mais no momento. Nada disso vai resolver a questão da imigração, tá, gente?
Mesmo porque eu não acho que a gente deva seguir a ferro e fogo que a Igreja Católica ou o Papa Francisco diz, óbvio que não. Mas tudo isso para dizer que esse contraponto é importante. Por quê? Porque se a gente só ouve um lado, daí eu tenho certeza que sim. Se a gente erra demais para um lado, a gente é levado a cometer desumanidades. E, portanto, um contraponto, uma voz, que traz não a crítica liberal a esse nacionalismo. Qual é a crítica liberal? Tá? A crítica liberal é dizer, o nacionalismo ele vê o bem das nações e dos povos como antagônico. Quando, na verdade, a gente sabe que eles podem até ter alguns atritos, mas no longo prazo, esse bem é harmônico, ele é cooperativo, ele é ganha-ganha. Essa é a crítica liberal que eu não vou entrar aqui agora. Não é a crítica progressista de não, devemos... eles foram oprimidos, portanto agora eles têm o direito anticolonial, sei lá o quê. Mas a crítica cristã do amor universal pregado por Jesus contra um movimento que se justifica ideologicamente em nome do cristianismo, mas não necessariamente o pratica e talvez até o viole de maneira sistemática, mas é justamente porque ele se reveste da condição de grande defensor que lhe é permitido essa violação. Que as pessoas que gostam do cristianismo vão dizer, não, tá bom, mas já que ele está nos defendendo, deixa ele violar tão flagrantemente assim. E daí está o Papa dando um testemunho, lembrando, não, a essência da fé não é isso. A essência da fé não é essa defesa corporativa daqueles que se julgam os cristãos e, portanto, os bons do mundo contra o resto. É a adesão a uma fé e a certos valores. E é uma postura com relação não só à tribo dos cristãos, e sim, ou muito menos à tribo do país, e sim, a toda a humanidade. Por isso eu acho o testemunho do Francisco tão importante nesses dias de hoje, para os Estados Unidos, para o Brasil, para a Europa, para o mundo inteiro, assim como acho importante também as críticas à Igreja Católica, óbvio que sim, né? Mas ele não deixa de ter seu valor e, portanto, torcendo aqui para a sua recuperação, depois de Francisco, né? Supondo que ele, imagine se ele morre agora, quem vem por aí, não sabemos, mas sabemos sim o papel importante que o Francisco cumpre e que eu espero que ele consiga seguir cumprindo. É isso aí.